Deu certo. Com a paz do Senhor aos que vão estar me assistindo, paz do Senhor aos irmãos que já estão aqui na igreja, Deus abençoe de uma forma especial. Estamos entrando numa nova série de estudos a respeito da palavra de Deus e eu hoje vou começar dando estudos sobre a morte. Muitas pessoas sabem que Jesus vai vir, vai ressuscitar os mortos, né? Muitas religiões falam muito a respeito de morte, o que acontece após a morte. E a Bíblia também fala bastante a esse respeito. Mas eu não vejo, pelo menos dentro do meu conhecimento, não vejo muito a ser falado a respeito, né? Você menciona a morte, a necessidade de você crer em Jesus antes de morrer e tudo isso. Mas não se fala do ponto de vista bíblico muita coisa, tipo um estudo a respeito, né? Então nós vamos ter uns 2 ou 3 estudos, pelo menos, e depois nós vamos entrar em vários outros assuntos. Eu ainda estou pedindo a Deus uma direção para os cultos de quarta-feira, mas por enquanto nós vamos estar falando sobre a eternidade. E a primeira coisa que nós vamos falar sobre a eternidade é a morte, que a maioria das pessoas entram para a eternidade através da morte. Alguns entrarão na eternidade através do arrebatamento, né? Quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Então, quero dizer para vocês que na Bíblia, né, existem 2 tipos de morte. A primeira morte e a segunda morte. A primeira morte, todos vão participar. A segunda morte, muitos vão participar. Tá? Então, o que é a primeira morte? A primeira morte é a morte física. Então, 99,9999% das pessoas que já andaram sobre a face da terra estão mortas, né? Enterradas em algum lugar. E a gente sabe que isso é a separação, né? A morte é a separação dos vivos entre os mortos, a separação da alma, do espírito, do corpo. Né? Isso é a primeira morte. E a Bíblia fala em Hebreus 9:27 o seguinte: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, esse tipo de morte ocorre uma vez só. O que fala contra, por exemplo, a reencarnação. Biblicamente, não existe essa coisa de reencarnação, tá? Então, a segunda morte agora é uma morte mais séria ainda, tá? Porque ela é mencionada, por exemplo, 2 vezes no livro de Apocalipse. Apocalipse 2, versículo 11, perdão. Apocalipse 2, 11, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, vencer em Jesus significa que você não vai ter a segunda morte. Agora, o próprio Apocalipse fala novamente no capítulo 20, versículos 14 e 15, da segunda morte. Diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ser lançado no lago de fogo, condenação eterna. Essa é a segunda morte. E significa separação eterna, não só, digamos assim, como ocorre, né, quando alguém morre, os mortos serem separados dos vivos. Morte é separação do corpo, da alma e do espírito, né? Quer dizer, falar de novo, o corpo ser separado da alma e do espírito, mas sim separação entre Deus e essa pessoa. Tá? Então é algo bastante terrível. E a segunda morte é um julgamento que Deus faz, um julgamento justo e necessário para aqueles que não receberam, não aceitaram a salvação através de Jesus Cristo. É uma coisa bastante séria, tá bom? Na Bíblia, eu separei aqui algumas descrições, ou como ela fala da morte, além de falar de morte, a palavra morte em si, né? Fulano morreu. Existem algumas expressões
eu quero dizer para você, você não escolhe o dia da sua morte, a não ser que você se suicide. Né? Você não escolhe o dia da morte, nem você escolhe a forma da sua morte, quer dizer, o que ocasionou a sua morte. Mas quem sabe você pode escolher o nome que você dá para a sua morte. Aqui diz dormir, né? Deuteronômio 31, ou lar terreno sendo dissolvido, 2 Coríntios 5:1, deixar esse tabernáculo, 2 Pedro 1,14, Deus convocando a alma, Lucas 12:20, seguir o caminho que não tem volta, Jó 16:20, ser reunido ao seu povo, Gênesis 49:33, expirar, Gênesis 49:33 também, Atos 5:10, descer para o silêncio, Salmo 15:17, voltar ao pó, Gênesis 3:19, ser cortado, Jó 14:2, partir, Filipenses 1:23, entregar o Espírito, Lucas 23:46, ser colhido, Mateus 13:30, dormir no pó, Daniel 12:2, fugir como sombra, Jó 14:2, retornar ao Senhor, Eclesiastes 12:7, entregar o fôlego, Atos 5:5, descansar com os pais, Gênesis 47:30, descansar no pó, Jó 7:21. Então, a gente vê aqui, em várias formas, como se fala, né, a respeito da morte, na Bíblia. Algumas são mais melancólicas, parece que envolvido de talvez uma desgraça, como ser cortado, né? Outras são mais bonitas, como talvez a gente gostaria de falar, retornar ao Senhor, entregar o Espírito, né? Mas a verdade é que tudo fala do fato de que todos nós, a não ser que o Senhor Jesus Cristo venha, vamos experimentar a morte. Tá? Vamos experimentar a morte. E é interessante que muita gente está preparado para viver, se esforça, né? Se prepara para a vida. Estuda quando jovem, trabalha muito, e aí sonha com a aposentadoria, alguns conseguem, outros não, né? Sonha com poder passear, viajar, aproveitar a vida. Então, se prepara muito para a vida. Mas poucas são as pessoas que entendem que vai chegar um momento, mas entendem sim com clareza, entendem com discernimento, que vai chegar um dia em que nós vamos morrer e vamos ter que prestar contas para Deus. E dentro disso existem muitos ensinamentos errados. E eu hoje vou falar de algumas coisas que talvez você nem ouviu, mas com isso eu vou estar assim cobrindo um bom terreno do que as pessoas falam sobre a morte. E existem na Bíblia, apesar de não haver purgatório na Bíblia, tá? A Igreja Católica, eu não estou aqui para falar mal, tem essa doutrina, se baseia em outros livros, eu não estou aqui para debater se aqueles eram os livros que originalmente estavam dentro da Bíblia ou não, ou só 1500 e tanto foram canonizados. O que ocorre é o seguinte, né? Existe um estado intermediário, em que os mortos estão agora. Tá? Tem vários nomes, nós vamos falar um pouquinho disso, mas existe. Só que existem interpretações erradas do que seria esse estado intermediário. Será que é o purgatório? Será que as pessoas estão como que dormindo, né? Estão inconscientes? Será que elas têm consciência do que está acontecendo? Será que elas sabem que elas estão ou no Hades, que é a cova, né? Ou o lugar dos mortos? Ou será que eles sabem que eles estão no paraíso? São coisas que devem ser respondidas ou entendidas da forma correta. Mas hoje eu vou estar falando, então, no começo aqui desse estudo, sobre a interpretação errada que algumas pessoas têm, pelo menos segundo o nosso entendimento aqui na igreja, e também, além de falar do estado intermediário,
que muda quando Deus julga todos os mortos. Tá? Aí vem o estado definitivo. Nós, os salvos em Cristo, seremos julgados também no dia da ressurreição, mas para a recompensa. E infelizmente os que não têm Jesus, eles vão ser julgados para condenação, mas não no dia, na primeira ressurreição, no dia em que a igreja vai ressuscitar. Eles vão ressuscitar no final, tá? Muito bem, então existe um estado intermediário e um estado definitivo. Tem muita gente que crê no purgatório, né, como estado intermediário. E você fala isso como o quê? Como um período em que você está passando por sofrimento, por luta ou outras situações após a sua morte, em que você é purgado, em que você é limpo, em que você é purificado. E esse sofrimento que ocorre após a sua morte, né, que pode ser abreviado através de boas obras, você faz boas obras, você ajuda a igreja, então dá ofertas, dá isso, daquilo, né? Ou você paga missas, ou realiza rezas e orações em favor daquela pessoa, porque o raciocínio é o seguinte: se você ora, a oração não tem efeito? Tem. Né? Então, você usa esse raciocínio. Agora, é ensinado, então, esse processo de purificação antes que essas pessoas possam entrar na presença de Deus. Agora, eu tenho um problema, aliás, vários problemas com isso. Primeiro, eu creio que o sangue de Jesus é poderoso e a obra de Jesus é perfeita. Eu creio que o sangue de Jesus, de fato, lava todo o pecado. E eu creio que a obra que Jesus Cristo fez na cruz, ela é definitiva, ela é o que é necessário. Ele pagou todo o preço, não uma parte da nossa salvação. Tá? Então, a gente vê isso. Tá? Então, as Escrituras ensinam o contrário, que após a morte, a imediata felicidade dos crentes. Bom, em Cristo. A Bíblia nos mostra que só mostra dois destinos: aqueles que são salvos em Cristo e aqueles que, infelizmente, não são salvos, né? E essa separação é determinada quando? Enquanto estamos vivos. Uma vez mortos, uma vez que você rejeitou em vida a Jesus, você não tem como desfazer isso aí. Então, essa separação, há uma separação nesse sentido, é determinada entre a vida, durante a vida terrena de cada pessoa e a morte. Marca esse período de provação. Tá? Tem alguns versículos bíblicos que sustentam exatamente esse ponto de vista de felicidade imediata, de bênção já, né, após a morte. Vou citar alguns aqui, se você quiser anotar: Lucas 16, 22, Lucas 23, 43, 2 Coríntios 5, versículos 6 a 10. Vou estar lendo Lucas 16, 22, que diz assim: aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. E a gente conhece essa história, eu não vou estar lendo toda essa parábola, mas você vai ver que naquele lugar havia uma separação entre aqueles que estavam com Abraão e os outros. Um lugar de tormento. Tá? Primeira coisa. Outra coisa, seja como for, tem gente que interpreta de uma forma ou de outra. Lucas 23, 43 diz: e disse-lhe Jesus, em verdade te digo, ou te digo hoje, ou te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tá? Então, o Senhor está falando que tem um lugar chamado paraíso em que ele vai estar. 2 Coríntios 5, 6 a 10. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor,
pelo que também nos esforçamos para lhes ser agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então aqui ele está falando, eu quero partir logo, né? Então, se houvesse um período em que ele iria ter que ser purificado, ou a igreja ser purificada, ele fala, não, vamos viver o quanto possível, porque depois tem um período de tribulação, um período de problema, até que Jesus venha, né? Então, não é bem assim. Então, nós não cremos no purgatório, por causa disso e outros motivos. Outra forma de se entender errado na forma cristã bíblica, né, segundo a tradição judaico-cristã, é diferente, por exemplo, daquela que você pode se comunicar com um espírito de alguém morto, através de um médium, ou esse espírito mesmo se comunica com você. Por quê? Porque a Bíblia proíbe expressamente isso. É algo proibido. Então não tem como você dizer, não, mas um espírito bom veio e falou e fez isso e aquilo, porque não tem como ser um espírito bom e desobedecer a Deus. Tem algo errado. Se no mundo espiritual, né, tem algo aí que vem em desobediência a Deus, cuidado, mesmo que ele diga que ele é bom. Também tem outro problema, né? Ainda mais se você entrar em contato com espíritos declaradamente ruins. Aí você está lascado de vez, né? Se bem que, né, às vezes o pior é aquele que é ruim, mas finge ser bom. Porque ele consegue te amarrar, né? E a Bíblia, ela proíbe isso, tá? A gente vê, primeiro, em Lucas 16, que eu citei já, uma separação entre o lugar bom, o lugar onde não tem sofrimento, onde há alegria, que é chamado de seio de Abraão, e o lugar onde se passa tormento, que era onde estava o rico. Então, onde Lázaro estava, ali em Lucas 16, e onde rico estava. Mas também, em Levítico 9, a Bíblia fala o seguinte, 19:31, perdão, não vos virareis para os adivinhos e encantadores, não busqueis contaminando-vos com eles. Não os busqueis contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico capítulo 20, versículo 6. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, Deus chama esse tipo de ação espiritual prostituição espiritual. Eu me voltarei contra ele e eliminarei do meio do meu povo. Isaías 8:19. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, se consultarão os mortos? Então, quando você fala aqui de adivinho, disso, daquilo, você subentende nesses outros textos que você falava exatamente com mortos, tá? Então, Deus, ele é contra isso, ele condena isso. Se você se diz cristão, mas meu pai tem falado, eu tive um caso de uma pessoa, mas meu pai vem falar comigo, ele morreu, e eu tenho tantas saudades, ele tem até os trejeitos do meu pai e tudo, coisas que só eu e meu pai sabíamos, tal. Às vezes as pessoas estão emocionalmente muito ligadas numa situação dessa. Mas eu quero dizer para vocês que Deus proibiu isso. E, portanto, provavelmente, apesar de saber os trejeitos e tudo isso, não é exatamente seu pai. A Bíblia fala que Satanás anda ao nosso redor, buscando quem ele pode tragar. Em outras palavras, ele sempre tem nos observado. E se um ator consegue fazer de conta que é Charles Chaplin, e outro ator consegue dançar que nem o Michael Jackson, gritar que nem o Michael Jackson e rodar que nem aquele camarada fazia, e tudo isso, será que espíritos imundos também não podem fazer o mesmo? A Bíblia proíbe, por algum motivo, tá? Mas é de verdade. Bom, se é de verdade mesmo, se está acontecendo, se é seu pai mesmo, esse seu pai está em desobediência a Deus.
e vai ter consequências espirituais para o seu pai. Provavelmente ele não está salvo, por mais bonitinho que ele esteja, se é verdade. Tá? Porque não vou entrar nesses detalhes hoje, mas porque são polêmicos, né? Agora, tem outras igrejas grandes que falam do sono da alma, como se a alma ou a pessoa, né, estivesse inconsciente. Está lá, não sabe do que está acontecendo. Vão se basear em alguns versículos bíblicos que eu vou estar citando, né? Então, essa pessoa crê, ou segundo o ponto de vista dessas pessoas, a pessoa morreu e está dormindo. Em outras palavras, está inconsciente de tudo que acontece, certo? E além de estar inconsciente de tudo que acontece, só quando Jesus vir, ele vai como se fosse acordar de um sono e aí, ué, o que aconteceu? Ah, morri. Ah, ainda bem que estou salvo, né? Claro que na Bíblia a gente vê que há um descanso imediato para os salvos, né? E um tormento consciente do inferno para os perdidos, tá? A história de Lázaro, que eu também cito, e do homem rico, cito de novo, ilustra exatamente essa consciência depois da morte. Agora, também podemos perguntar o que Jesus foi fazer no Hades, pregar lá para os mortos, se eles não tinham alguma consciência. Ele só foi passar lá, foi ver como que estavam os mortos, deu uma ressuscitada nos mortos para poder pregar e depois falar, agora vocês podem voltar a dormir. É isso, né? A Bíblia fala que ele foi pregar lá. Mas também tem vários outros versículos, né, que a gente pode falar a esse respeito. Por exemplo, Filipenses 1:23, o apóstolo Paulo, desejando já estar com Jesus, fala, mas de ambos lados eu estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso ainda melhor. Então, em Apocalipse 6, versículos 9 a 10 diz assim, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que estavam mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Quer dizer, se eles estivessem inconscientes, eles estariam sem clamar. Agora, claro, existem algumas passagens bíblicas que a gente vai precisar conciliar. Então vamos ver, na Bíblia, obviamente, existem duas passagens bíblicas. Por exemplo, São João 11, versículos 11 a 14, que está falando que os mortos estão dormindo. Por exemplo. Ou também Eclesiastes 9:5. Tá? Eu estou tentando achar aqui, eu acho que eu vou ter que ler. Eu pensei que eu tinha escrito aqui para ganhar tempo, mas vamos lá. São João 11, versículos 11 a 14, diz assim, um momentinho. São João 11, 11 a 14. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus chamou a morte de Lázaro de sono, certo? Certo, está aqui na palavra. Vamos lá também para Eclesiastes, capítulo 9, tá? Versículo 5. Só um momentinho aqui. Agora sim. 9, versículo 5. Diz assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então se usa esses dois versículos, ó. Lázaro está dormindo, os mortos, sua memória foi entregue ao esquecimento, não sabe de nada, né? Na verdade, sua memória foi entregue ao esquecimento é porque eles serão esquecidos, não é que eles esqueceram. Mas está certo a outra parte, que diz assim, que eles não sabem de nada. O morto morreu, não sabe mais de nada, né? Então, pastor, como que você concilia as duas coisas, né?
aí então eu estarei, deixa eu ver aqui se eu acho onde que está, estarei falando um pouquinho mais para frente. Que horários são? Tem tempo. Vamos ver aqui. Isso. Nós vamos estar falando mais para frente. Enquanto isso, você fica aí com a curiosidade. Como que acontece isso aí, pastor? Uns falam que dorme, outros falam que sabe tudo que está acontecendo lá com eles, e outro ainda diz que não sabe nada. Vamos ver. Muito bem. Então, essas são algumas das proposições errôneas, tá? Que a pessoa simplesmente está lá dormindo. Digo para você, é errôneo. Agora, o estado final. Então, esse era um estado intermediário, esperando Jesus voltar, esperando a ressurreição, esperando ser julgado, tá? Agora, o estado final. Existem algumas interpretações erradas também. O que acontece depois? Primeiro, né, isso é o estado eterno. O universalismo. Eu sei que vocês não sabem o que é universalismo, e agora vocês vão saber. É que é o seguinte, que todos serão salvos. No final das contas, todos serão salvos. Porque Deus é bom, e Ele é misericordioso demais para deixar alguém fora do céu. Não consigo imaginar um Deus que vai castigar eternamente, esse tipo de coisa, tá? Agora, a gente não pode esquecer que, além de ser amor, Deus também é justiça. Primeira coisa, né? E, na verdade, a exclusão dos pecadores do céu é um ato exatamente de justiça. E a gente vai ver algumas passagens aqui que falam um pouquinho a esse respeito. Provérbios 29:1 fala assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Quer dizer, você repreende muito, a pessoa vai ficando cada vez mais resistente à correção. João 3,33. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Tem um salário do pecado, que é a morte. Lucas 16:19-31. Eu não vou estar lendo toda essa parábola novamente, né, do rico e Lázaro, o Lázaro e o homem rico, mas Jesus, nesse trecho, conta a história, né, do rico e do Lázaro, mostrando a separação entre o rico no inferno e Lázaro no paraíso após a morte. Ah, mas eu queria mudar a minha situação, eu queria voltar. Não tem como. Você fica lá e ele fica aqui. Tá bom? Muito bem. Então, seria estranho quando a Bíblia fala de eternidade, que eternamente fica nessa situação, as pessoas dizem, não, todo mundo é salvo. É estranho, né? Outro é o restauracionismo, que é um pouquinho diferente. Então, um é o seguinte, Deus não pune eternamente. Agora, o outro é o inferno, não é uma punição eterna, mas sim temporário, com o objetivo do quê? De lá no inferno o pecador ser restaurado, tá? Para a comunhão com Deus, e aí então, eventualmente, ele se torna merecedor do céu. É como se fosse um purgatório sob esteroide, né? Um negócio mais violento. Chega uma hora ele sai. Várias passagens bíblicas são contra isso aí. Por quê? Por exemplo, Mateus 25, versículo 46 diz, e irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Apocalipse 14:11, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Então, se o restauracionismo fosse verdadeiro, e tem igrejas até grandes que creem nisso, então o fogo do inferno teria mais poder do que o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus só salva alguns, o fogo do inferno salva todos, o resto.
Né? O que o sangue de Jesus não conseguiu fazer, o fogo do inferno faz. Né? É meio estranho isso aí. Então, se a punição dos maus tiver fim, então também a glória dos santos vai ter fim. Agora, tem outra passagem aqui em Mateus 25, que eu quero ler para vocês, que inclui o versículo 46, diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. As pessoas creem, não, o diabo vai estar lá para sempre, mas o ser humano sai, né? Porque tive fome e me deste de comer. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. Enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá dizendo, em verdade, vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Tá? Então aqui se usa a palavra eterna. E existe uma outra versão, que é uma mistura, né, são degraus disso aí, que se chama segundo probacionismo. Então a pessoa, ela bate na trave, não é salva, vai ter uma segunda chance. Então, ele não creu direito durante a vida, viveu mais ou menos assim, mas aí depois quando morre está convicto, sabe que só Jesus é o Salvador, tem uma chance. Eu não creio nisso. No máximo. Mas a Bíblia não fala a respeito, então eu não faço doutrina e não afirmo isso. No máximo aquele que nunca ouviu o Evangelho. Assim como Jesus foi lá e pregou, os que não tinham ouvido o Evangelho talvez para aqueles que não, tá? E o negócio é tão sério que deu até um apagão aqui. Nem saiu na internet. Muito bem. E existe o destrucionismo. O que é esse destrucionismo? Quem vai ser salvo é salvo e os outros morreu, acabou. Isso. Tá? Então, até de certa forma, né? Do ponto de vista humano, seria legal, né? Você faz o que você quer, não gosta de Deus, não precisa passar a eternidade com ele. Pronta quando você quiser, você morreu, acabou. Né? Mas não é bem assim. Tá? 2 Tessalonicenses 1,9 fala, os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Né? Então a gente vê isso. Agora, a morte, desculpe eu dar uma olhada de novo aqui, isso. A morte é um assunto sério, né? Porque todo mundo vai morrer e ninguém sabe a hora que vai morrer. E, a não ser que você tenha já visto um milagre grande de Deus, a ressurreição de um morto, mas você vai descobrir que até esse morto que ressuscitou, através da oração, volta a morrer. Lázaro não está andando por aí, né? Aquele jovem filho daquela viúva de Naim também não está andando por aí. Todos eles, chegou a hora, eles voltaram a morrer. O corpo deles voltou a isso. Então nós sabemos que mesmo que a gente receba uma bênção, uma cura, uma libertação, vai chegar o dia em que nós vamos morrer, nós vamos encontrar com a morte. Mas a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele argumenta, se Jesus ressuscitou dos mortos, existe a ressurreição. Está ali a prova. Né? Agora Romanos 5 e vários outros versículos da palavra falam sobre essa vitória sobre a morte. No versículo 21, se não me engano, diz assim, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vale a pena você ler do versículo 12 ao 21 de Romanos 5. Anota aí. Outra passagem que vale a pena você anotar é Hebreus 2, 14 e 15. Diz assim, e visto como os filhos, porque diz que Jesus gerou filhos, né? Através da salvação. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte
estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Servidão ao pecado, né? 1 Coríntios 15, 26 fala assim: o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios, também capítulo 15, agora os versículos 54 e 55, portanto, leia 1 Coríntios 15, você vai ver muito sobre a ressurreição, né? Vai falar também da morte. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Essa foi a pergunta que o apóstolo Paulo fez. E 2 Timóteo 1,10, mas que é agora manifesta pela aparição de nosso Senhor, aliás, de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. A morte é um claro sinal externo, visível, que o pecado está aí. E também vai ser o último efeito do pecado, que vai ser aniquilado quando a gente for salvo. Jesus aboliu a morte, ele venceu a morte, e nele nós podemos ter vida eterna e imortalidade. Muito bem. É óbvio que a morte é certa para todos, né? Agora, qual que é o ensino correto? Vamos entrar nisso aí. Deixa eu ver de novo, tem um relógio ali, mas tem um brilho na frente que eu não consigo ver. Qual que é o ensino correto? Como que as coisas são? Muito bem. Vamos falar do estado intermediário. Como que funciona isso? Né? Os justos e os injustos não recebem sua recompensa ou punição imediatamente. Tá? Após a morte, óbvio. Eles aguardam as suas respectivas ressurreições. Um aguarda a ressurreição para a salvação, o outro está ali aguardando a sua ressurreição para a condenação. Os justos descansam em paz no paraíso, num ambiente diferente, tá? Enquanto que os injustos enfrentam tormentos já no Hades. Tá bom? A ressurreição. Como que isso ocorre? A alma e o espírito do falecido são reunidos com seus corpos ressuscitados. É isso que ocorre. O julgamento. Assim como é inevitável a morte, também é inevitável o julgamento que segue depois na hora certa, né? Os justos recebem suas recompensas, enquanto os injustos enfrentam a punição, a consequência, né? Como já lemos várias vezes aqui, eu mencionei, Hebreus 9, 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, então, vindo então, depois disso, o juízo. E a partir desse juízo vem a eternidade. Tá? Existem apenas dois destinos finais para a humanidade nesse sentido. E a pergunta é: qual vai ser o seu destino? Né? O céu ou o inferno? Coisa triste. Eu quero dizer aqui, ou voltar para vocês, qual que é, ou como que são as coisas. Vocês lembram que eu disse que eu ia estar respondendo, né, para vocês? E agora? Como que ficou? Se o pessoal está dormindo, não sabe, e sabe tudo, né? Eu deixei isso aqui para ver se vocês não se desinteressavam. O que acontece é o seguinte: do ponto de vista humano, a pessoa está como se estivesse dormindo, porque está ali, mas vai levantada de lá, né? Seja o pecador ou o justo. Então, do ponto de vista humano, morreu, não sabe mais nada, acabou. Agora, do ponto de vista espiritual, a pessoa, a alma, o espírito, está consciente. Né? A alma da pessoa está consciente. A pessoa está ali, como diz aquela passagem, a parábola de Jesus em Lucas capítulo 26. Né? E Jesus fala assim: além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então essa aqui era a situação até Jesus
morrer. Tá? Havia esse lugar separado, mas meio que um ficava, talvez assim, falando, né? Tinha um abismo entre os dois e acabou. Um ficava talvez até vendo o outro. Podiam, como a Bíblia ali fala, um conversar com o outro. Mas, o que acontece? O Hades, ele era feito meio que como se fosse de dois compartimentos separados. Esses compartimentos ficavam lado a lado, um grande abismo entre eles. Você vai ver Lucas 16, 26, quando Jesus morreu. E ele visitou ambos os lugares. Você pode ver Lucas 23, 43, né, quando ele fala, por exemplo, para aquele ladrão: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Atos 2, 31, né, falando assim, prevendo isso, Davi falou da ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada no inferno, nem sua carne viu a corrupção. Então, a gente vê também outras passagens, como por exemplo, eu vou estar lendo aqui, que eu hoje, pelo jeito, como minha memória não está excelente, eu acabei não anotando, eu sabia que era muita coisa, mas se encontra em 1 Pedro 3, 19 e 20, fala assim: no qual também pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então aqui está falando, Jesus foi lá e pregou para as pessoas mortas, tá? Pelo menos essas aqui de Noé. Então o que ocorre? A gente vê aqui que depois da ressurreição de Jesus, teve uma mudança significativa. Ele esvaziou um dos compartimentos, que é exatamente e transferiu o local do paraíso para o terceiro céu. Como que eu sei isso? 2 Coríntios, capítulo 12, 2 a 4, diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então esse homem foi ao céu, não ao Hades, para o paraíso. Né? Então a gente chega a essa conclusão. Muito bem, é importante então agora falar que houve essa mudança. Antes o Hades e o paraíso ficavam frente a frente, e agora está no terceiro céu o paraíso, o Hades continua no lugar dele. E também é importante agora notar uma coisa: aquela médium lá de Samuel, que foi falar com Samuel, né, médium de Endor, que Saul foi lá e envolvia aquela situação do espírito de Samuel, 1 Samuel 28, versículo 14, não pode mais fazer isso com os espíritos dos salvos. Não tem como fazer isso, pois a ressurreição de Jesus marcou o fim exatamente da localização do Hades lá embaixo. Jesus triunfou, a Bíblia fala, sobre o cativeiro, Efésios 4:8. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Desde quando houve o derramamento do Espírito Santo, com certeza isso aqui não é mais possível. Muito bem, eu espero que tenha sido interessante, diferente, que você tenha gostado, né? Que o Senhor Jesus possa ter direcionado um pouquinho. Foi falado aqui muita coisa, que Deus possa te abençoar ricamente. Eu, devido ao tempo e outras coisas, eu vou estar encerrando agora. Se você tem um pedido de oração, daqui a pouquinho vou estar entrando novamente, só para ler a linha de tempo. Se Deus permitir, sábado, às 19h45, estaremos novamente aqui. E no domingo, ao mesmo horário, 19h45, mais uma transmissão. Fique na paz, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.